Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Salmo 91. Nós vamos ler o Salmo completo. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Feche os teus olhos mais um instante. Pai, nós colocamos essa palavra debaixo da sua autoridade. Nós cremos que ela é necessária neste ambiente. A sua voz é suficiente neste ambiente. Pai, nós queremos que a tua vontade se revele através da tua palavra nesta noite. Que em nome de Jesus ela possa encontrar em cada coração aqui um terreno fértil para produzir frutos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Salmo 91 é um salmo que culturalmente as pessoas têm o hábito de deixar aberto a sua Bíblia em cima da mesa, em cima da estante, como que algo místico, como que algo uma atitude que vai provocar um efeito mágico sobre a casa, sobre o trabalho, sobre a vida, enfim. É preciso mergulhar, e esse texto por si só já valeria a leitura. Nós poderíamos encerrar a pregação aqui já, porque esse texto ele é muito profundo. Nós poderíamos aqui gastar algumas horas nele, detalhando aquilo que o salmista coloca de forma poética. Mas eu não quero ir por esse caminho hoje. Eu quero dizer que esse esconderijo do Altíssimo, esse descanso, essa segurança que a presença de Deus oferece, e que Davi estava encontrando e descrevendo, na verdade ele estava descrevendo porque ele havia encontrado, ela ainda continua à nossa disposição. Ela ainda está, essa porta, esse esconderijo, esse lugar que não é um lugar geográfico, essa habitação é na presença do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Esse descanso, ele continua acessível a todos nós ainda nos nossos dias, amém? Aleluia, você acredita nisso? Essa presença, ela nos proporciona tudo o que nós precisamos. A provisão material, a alegria, a paz, a segurança, enfim, tudo que o ser humano necessita, nós encontramos no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Irmãos, nós vivemos dias de insegurança em vários aspectos.
Insegurança financeira, insegurança política, insegurança econômica, às vezes uma insegurança emocional, às vezes uma insegurança pessoal, espiritual. O fato é que este sentimento paira sobre o ser humano. E por vezes, muitas vezes, nós tentamos preencher esses vazios da alma, da nossa existência, de formas equivocadas. O texto começou dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Os termos são claros, o alvo é claro, o caminho é claro, mas nós complicamos muitas vezes. Quantas vezes nós complicamos? Nós tentamos construir a nossa própria vida, a nossa própria segurança, a nossa própria provisão. E eu não estou dizendo e não estou diminuindo aqui a nossa capacidade, a capacidade que cada um tem. E nós temos aqui, né, quantas habilidades aqui distintas, aqui representadas em cada pessoa. E glória a Deus por essa diversidade, por essa diferença. E é isso que torna o corpo, que traz a beleza ao corpo de Cristo. Mas no entanto, por outro lado, não se pode descansar apenas debaixo da sombra da nossa capacidade própria, das nossas habilidades pessoais. Nós precisamos descansar à sombra do Onipotente. A palavra onipotente diz aquele que tem todo o poder. Porque eu e você, sim, nós temos um nível de poder, de capacidade. Entenda, quando eu falo de poder, entenda capacidade, habilidade, dons, talentos. Nós temos atribuições, nós conseguimos realizar coisas, nós conseguimos construir coisas, nós conseguimos trilhar um caminho até uma certa distância, mas por conta da nossa limitação, nós não conseguimos ir muito longe. Mas quando nós descansamos à sombra do Todo-Poderoso, aí então, ou só então, é que nós conseguimos encontrar a proteção, a segurança e o descanso. Salmo 127, versículo 1, deixa muito bem claro essa dinâmica. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Veja, o salmista não está desmerecendo a habilidade de edificar a casa, ou a capacidade de edificar a casa. O salmista não está diminuindo a capacidade de guardar a casa ou a cidade, ou seja lá o que for. O que ele está dizendo é que qualquer tentativa sem o Senhor, essa tentativa será em vão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Então nós entendemos que Deus, nós precisamos entender que Deus, Ele consegue ver. Eu falei agora aqui na apresentação da Laura, Deus, Ele consegue ver o que eu e você não conseguimos. O problema é que a gente não consegue aprender. Fala para o teu irmão aí agora, quando é que você vai aprender? Alguém fala para mim aqui, quando é que você vai aprender? A gente tem dificuldade de aprender. Mas não é porque nós temos dificuldades de aprender, é que é impossível aprender. Amém? Eu falei aqui em uma das pregações recentes sobre a parábola. Jesus, ele conta a parábola do semeador. E Jesus lista 4 tipos de solo. Mas por muito tempo, muitas pessoas interpretaram essa parábola como uma parábola estatística. Só 25% da semente vai dar certo, vai vingar. Você já percebeu que nós, sem nos darmos conta disso, nós condenamos pessoas? Esse aí é aquele terreno difícil lá, espinhoso, árido, rochoso, pedregoso. Esse aí não tem jeito, a palavra nunca vai penetrar no coração dele. Mas a parábola do semeador não lista apenas o tipo de solo, mas ele também nos desafia a preparar o solo do nosso coração, porque sem perceber também,
quando nós julgamos as pessoas, dizendo que a semente da palavra nunca vai penetrar no coração, nós estamos nos colocando como um padrão de perfeição, como se nós tivéssemos com o nosso coração totalmente pronto para receber a palavra. Nem sempre. Muitas vezes nós também temos o nosso coração endurecido, enrijecido, resistente para receber determinadas palavras. E uma das coisas está aqui: nós não conseguimos lembrar. Nós lembramos no culto. Aqui a gente lembra fácil das palavras, mas quando nós saímos daqui e nós estamos enfrentando as nossas lutas diárias, e todos nós temos luta. Você tem luta na sua casa, na sua vida? 3 pessoas têm luta aqui. Eu quero conversar com você depois, porque eu estou passando por luta, meu irmão. Você precisa me ensinar esse caminho. Tem alguém passando luta aqui? Ó, tem gente que não está. Glória a Deus. Mas quando nós estamos enfrentando as nossas lutas, nós esquecemos desses princípios. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Meu irmão, nós estamos trabalhando em vão muitas vezes, porque nós estamos fazendo sem Ele. Nós estamos tratando de providenciar segurança sem Ele. Nós estamos tratando de providenciar a provisão, a alegria, a paz, seja lá o que for, sem Ele. E aí a gente não percebe que todo esse esforço é em vão se Ele não estiver presente. Melhor, tudo será em vão se Ele não estiver à frente. Não é só presente, é à frente. Eu estou atrás e Ele está à frente. Lembra que Jesus falou: se você quiser vir após mim, se você quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu sigo Jesus, você segue Jesus, nós seguimos Jesus. Não é Jesus que nos segue, porque muitas vezes nós até queremos colocar Jesus na história, mas nós colocamos Ele na posição errada. Nós preparamos tudo, nós desenhamos tudo, e nós dizemos para Deus: Deus, ó, está tudo pronto, é só o Senhor ficar aqui perto que vai dar tudo certo. Assina embaixo. Nós temos que aprender de uma vez por todas: se Ele não estiver, se Ele não edificar, se Ele não proteger, é tudo em vão. É tudo em vão. E eu quero, de uma forma muito rápida, passear por uma história, pela história de José, por esta ótica que nós estamos falando aqui. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos expectativas quanto ao Senhor, ou quanto ao que Ele pode e deseja fazer em nossas vidas. Amém? Você tem expectativas quanto ao que o Senhor deseja fazer na sua vida? Algumas pessoas, nem todo mundo. Você tem expectativa? Se você não tem expectativa, você precisa ter expectativa. Nós precisamos ter essa clareza: Senhor, não sei como, não sei o que, não sei quando, mas eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. E às vezes a gente não entende aquilo que nós estamos passando. Nós temos dificuldade de absorver, de entender. Nós entramos em crise, em revolta, nós duelamos com Deus. E eu quero aqui passear em alguns aspectos da história de José. José é do Egito. Eu quero que você vá lá em Gênesis capítulo 37. Nós vamos ler do verso 3 ao 5. Eu sei, nós já conhecemos o final da história, e esse é o problema, porque conhecemos o final da história, nós não paramos para meditar no processo que culminou no desfecho dessa história de José. Gênesis 37, do 3 ao 5. Ora, Israel, ou Jacó, que era o pai de José, gostava mais de José do que qualquer outro filho,
porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Primeiro ponto que eu quero ver com você aqui: José foi obediente. José era o filho mais novo, e você leu, o filho mais querido, pelo contexto em que José havia nascido. Quando José nasceu, Jacó era velho. Então José trouxe uma alegria, uma nova alegria para um homem idoso, para um homem de uma idade avançada. Só que isso não era tão romântico como ou deveria aparentar ser, porque os irmãos de José olhavam essa relação com seu pai e eles ficavam enciumados, e eles não gostavam dessa, eu não sei se eu posso dizer preferência, mas por esse apego maior do pai. E os irmãos, versículo 4, eles passaram a odiar José. E esse ódio dos irmãos para com José quebrou a relação familiar. Então eles não conseguiam falar com ele amigavelmente. Imagina, José não conseguia ter uma boa relação com seus irmãos. Os irmãos não conseguiam, melhor dizendo, os irmãos não conseguiam ter uma boa relação com José. Então aquilo afetou o ambiente familiar. E um dia, e a gente não vai ler todos os versículos, que eu quero passar por esses pontos bem rápido aqui, mas um dia o pai de José fala para José ir até os irmãos. José, eu quero que você vá até os irmãos, onde eles estão apacentando, para ver se está tudo bem. Jacó pede algo difícil para José. Jacó pede para o seu filho ir a um ambiente hostil. Jacó está pedindo para José ir até aqueles que odiavam ele, ir até aqueles que eles não conseguiam manter uma cordialidade, um relacionamento familiar saudável, amigável. José é enviado para um ambiente hostil, e mesmo sendo enviado para esse ambiente hostil, ele obedece a ordem do seu pai. Você e eu, nós temos dificuldade em obedecer quando se trata de sermos enviados a ambientes hostis, porque nós somos movidos a fugir do desconforto. Nós somos levados a fugir de ambientes mais difíceis, de ambientes mais exigentes. E quando nós falamos de ambientes relacionais, nós estamos falando de, muitas vezes, isso nós vamos experimentar no ambiente familiar, no ambiente conjugal, no ambiente da igreja, no ambiente profissional, nas amizades, no jogo de futebol, nos relacionamentos interpessoais, nós sempre vamos encontrar um certo nível de hostilidade, guardado as devidas proporções, mas nós sempre vamos experimentar dessa hostilidade. Nós temos dificuldade em nos expor a essas necessidades muitas vezes, ou essas ordens dadas por Deus ou por alguma pessoa. Às vezes é o patrão que vai mandar, às vezes é o pai e a mãe que vão enviar, às vezes é o líder, às vezes é o pastor que vai desafiar. O fato é que em todas essas situações nós somos levados a resistir à ordem, a resistir o chamado. Lembra de Jonas? Jonas, ele foi enviado por Deus para pregar a uma cidade chamada Nínive, uma cidade iníqua, violenta, perversa, uma fama de matar os seus profetas. Jonas era filho de profeta, Jonas era o profeta. E aí Deus manda Jonas para pregar num ambiente hostil a ele. Jonas falou: eu não vou, Deus, o Senhor está querendo que eu vá para Nínive, eu não vou, eu vou para outro lugar. Ele vai, pega o barco para outro lugar.
tentando fugir. José não fugiu. O ambiente era hostil, as pessoas não eram, talvez, apesar de serem irmãos, mas não ofereciam um ambiente agradável e desejável para José. Mas José mesmo assim ele foi. José era obediente. O segundo ponto é que quando José vai até os irmãos tentam matar ele, jogam ele numa cisterna, vendem ele para os mercadores ismaelitas, ele vai parar no Egito, e lá no Egito ele vai trabalhar na casa de Potifar, e a mulher do seu patrão a Bíblia diz que a mulher já vinha provocando ele, tentando assediá-lo, mas um dia ela partiu para cima literalmente, e ele sai correndo. Ou seja, José não negocia a sua integridade, mesmo estando num ambiente inóspito, distante, totalmente fora da sua cultura, religião, longe da família. Ele estava longe do olhar do seu pai, mas ele não negocia o seu caráter, ele se mantém íntegro. Lembra quando Deus olha para Jó e ele está conversando com o diabo? Você está vendo meu filho Jó, homem reto, íntegro, justo, se aparta do mal, temente a Deus. Se há algo que Deus admira e preza, é a integridade. E quando Ele olha para mim e olha para você, dentre alguns ingredientes, entre aspas, que Ele busca encontrar em nós, a integridade é um deles. Porque a integridade diz respeito à constância, à firmeza, a ser alguém inabalável, convicto, fiel, aliançado, que não abre mão dos princípios, dos valores, por conta das circunstâncias. Muitas vezes, irmãos, nós abrimos mão da integridade, porque o ambiente ficou difícil, porque a circunstância ficou extrema. Nós somos levados a negociar a fé, a convicção, a aliança com o Senhor. José não foi esse homem, ele se manteve íntegro. Então ele vai preso, porque a mulher dele, do patrão dele, conta uma história diferente para o marido. Ela assedia José, mas quando ela vai contar a história para o marido, ela fala que foi José quem a assediou. E por conta disso, por acreditar na conversa, na história que a mulher contou, Potifar manda prender José. Ali na cadeia, e aí eu parto para o terceiro aspecto, para o terceiro ponto. Ali na cadeia, José está numa situação extrema. Ele está vivendo os seus piores dias na casa de Potifar, pelo menos, ainda que como escravo, mas ele desfrutava de uma certa liberdade, um lugar bom para dormir, uma boa mesa para comer, boas comidas. Tinha uma liberdade de movimento e de ação. Mas agora José está preso. Ele está com a sua liberdade comprometida, completamente comprometida. Mas mesmo nesse ambiente, José se mostrou alguém que servia muito bem, com excelência, a todos e da melhor forma possível. E sabe, irmãos, muitas vezes nós somos pessoas que nós negociamos a nossa integridade, mas também a nossa intensidade, porque as coisas ficaram difíceis, porque as coisas não estão saindo como planejado. Então a gente negocia, a gente deixa de servir as pessoas, nós deixamos de servir a Deus, porque está difícil demais. Ah, Senhor, como está complicado, é uma enfermidade, e eu não estou diminuindo a dor, a intensidade de uma dor, de uma enfermidade, de uma crise familiar, de uma crise conjugal, de uma crise financeira, seja lá qual for a crise. Eu não estou diminuindo isso na sua vida, se você estiver passando por ela. Mas eu quero dizer para você que nós somos levados ao extremo em muitas circunstâncias da nossa vida, para sermos testados, para que a nossa fé seja testada, para que a nossa convicção seja testada, para que a nossa aliança seja testada. José está sendo forjado, ele não sabia, ele não tinha a mínima noção do que estava por vir. A leitura que ele estava fazendo ali naquela prisão era olhar para trás e fazer um compilado de situações da sua vida, e ele poderia muito bem chegar à conclusão: só está piorando. Você já chegou a essa conclusão?
só está piorando. Começou lá em casa. Os meus irmãos, meus próprios irmãos, passaram a me odiar. Eu não conseguia mais ter relacionamento com eles. Eles me venderam. Fui parar aqui, nesse lugar, longe de tudo que eu sempre experimentei, acreditei. Procurei servir muito bem o meu patrão. A mulher dele conta uma história diferente. Por conta disso eu estou aqui na cadeia. Só piorou. Quantas vezes nós não temos a mesma leitura? Só piorou. Só está piorando. Eu estou conjecturando. José não falou isso, mas é muito fácil entender que nós, no lugar de José, falaríamos isso. Seríamos levados a falar isso, pelo menos. Mas José estava naquele cárcere, e ali naquele lugar ele servia com excelência as pessoas que estavam ali junto com ele. E ele foi colocado como chefe dos presos. Está aí um título que ninguém quer: chefe, líder dos presos. Mas era o que José tinha. Era o que ele tinha naquele momento, naquele ambiente, naquela estação, naquela circunstância. E o olhar de José era assim: Senhor, é tudo que eu tenho, e com esse pouco que eu tenho, eu vou fazer o melhor possível. Esse é o nosso problema. Nós olhamos para as nossas mãos e nós não encontramos recursos. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e a gente não encontra força suficiente para dar um próximo passo, para avançar para o próximo nível, para viver a próxima estação, o próximo ciclo. A gente olha para o lado. A Silvana falou aqui domingo passado sobre o Asaf, né? O Salmo 73. Se o Salmo 73 fosse escrito nos nossos dias, não é difícil de imaginar. Asaf vai dormir e ele pega o celular dele, ele começa a rolar o Instagram e ele começa a entrar em crise. Senhor, o Senhor é bom para com Israel, mas para comigo o Senhor esqueceu de mim. Os meus pés quase escorregaram. Nosso problema é justamente esse: a gente deixar de fazer a leitura do momento, daquilo que Deus quer gerar naquele momento, naquela dor, naquela crise, naquela circunstância, naquela adversidade, naquela falta de recurso, naquela prisão. Então nós deixamos de ser excelentes naquela circunstância porque nós não temos o que nós desejamos. Não, Deus, como é que eu vou servir o Senhor com excelência? Eu não tenho recurso. A questão não é ter recurso, é o que eu tenho na minha mão. Lembra da viúva pobre? Jesus estava ali no templo ao lado do gasofilácio, e os ricos entravam e despejavam as grandes quantias, mas veio uma mulher que surpreendeu o Senhor. E ela pegou tudo que ela tinha, e ela despejou ali naquele ofertório, e aquilo tocou o coração do Senhor. Essa mulher deu mais do que todo mundo aqui, porque ela fez a leitura. Ela olhou para a sua vida, ela olhou para as suas mãos, ela olhou para a sua conta bancária, ela abriu o aplicativo do banco dela, ela viu que só tinha alguns centavos, e ela deu tudo o que ela tinha. Meu irmão, esse discurso não é monetário, essa pregação não é uma questão financeira. O que Jesus está exaltando ali é que nós precisamos nos entregar a Ele com tudo o que nós temos, ainda que o que nós temos seja menos do que o irmão tem, do que o meu parente tem, do que o vizinho tem, do que a outra igreja tem, do que a outra cidade tem. O fato é que o Senhor está esperando a nossa entrega, assim como José entregou o pouco que ele tinha, que na verdade não era uma questão financeira e monetária, mas ele tinha um coração para entregar, um coração para servir os outros presos daquela prisão, daquele cárcere. E por que ele fez isso?
ele foi colocado como líder, chefe dos demais. Naquela cadeia, servindo as pessoas, um dia ele serviu o copeiro e o padeiro do rei. Ele interpretou os sonhos daqueles dois homens. E um daqueles dois voltou a servir o faraó. E José falou: quando você estiver lá com o rei, lembra de mim, não esquece de mim. José era um homem, um ser humano. Lembra de mim, eu estou aqui injustamente, eu preciso sair desse lugar, lembra de mim. E o cara saiu, voltou para a presença do faraó, mas ele não lembra de José da cadeia. Até que um dia José tem sonhos, as vacas gordas, as vacas magras, as espigas gordas, as espigas mirradas, e Faraó sonha, e os magos do Faraó não conseguem dar uma interpretação. O Faraó entra em crise. Então aquele homem que esteve com José na cadeia, no cárcere, ele lembrou de José: escuta, eu lembrei agora, tem um cara lá na cadeia, tem um cara que me serviu com excelência lá dentro, tem um cara que cuidou de mim lá dentro, tem um cara que foi diferente, tem um cara lá dentro que é diferenciado. Ele interpretou os sonhos, inclusive ele falou que eu estaria de volta aqui na sua presença. Então o faraó manda chamar. Então o faraó manda chamar José. José vai se barbear, toma um banho, se veste para se apresentar ao rei. E aqui eu entro no quarto aspecto. Então o faraó chega para José e fala assim: José, eu fiquei sabendo que você é o cara que interpreta sonhos. E esse é o ponto que eu quero destacar no quarto aspecto. José falou assim: não sou eu, é Deus. Mesmo em situação extrema, José nunca deixou de reconhecer Deus em sua vida. E aqui a gente entra em crise, porque muitas vezes, por muito menos, nós fomos levados. Eu não vou pedir para você levantar sua mão, para não expor você, mas eu creio que a maioria, se não todos nesse lugar, já foi levado a olhar para Deus de uma forma diferente. Deus, eu acho que o Senhor não é tudo isso que eu acreditava, ou que eu acreditei. Eu acho que o Senhor não é tão onipotente como está escrito no Salmo 91. Eu acho que esse cuidado todo que nós lemos no Salmo 91 não é uma realidade disponível. Eu acho que isso é uma utopia. Porque sempre, irmãos, quando se trata dos sofrimentos pessoais, nós sempre seremos levados a enxergar de uma forma diferente. Quando é o irmão, nós sentamos com o irmão, nós aconselhamos: meu irmão, fica firme aí, Deus tem um propósito para revelar na sua vida, não desista, há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Mas basta nós passarmos pelas dificuldades, então nós somos levados a olhar para Deus de uma forma diferente. Deus é bom para com Israel, Deus é bom para com meu irmão. Quanto a mim, nós somos levados a nos excluir do cuidado, do amparo, da provisão, da segurança de Deus. José não foi esse homem. Quando nós olhamos a história de José para uma ótica macro, uma ótica ampla, como eu disse, nós conseguimos contemplar não apenas o fim dessa história, mas nós conseguimos extrair elementos importantes nesse processo que José percorreu até chegar onde ele chegou. Nós vimos depois que José, quando ele interpreta o sonho do faraó, ele é colocado como um governador daquela nação. Meu irmão, olha a loucura isso. Como é que pode? Como é que pode alguém que sai da cadeia, não volta mais para a cadeia, ele senta no segundo lugar de maior autoridade naquele país? O faraó delega autoridades sobre José. José,
acima de você apenas eu aqui nesse lugar, você vai ter autoridade para governar, para administrar a nossa nação diante dessa nova fase que nós estamos por enfrentar. E aí é o contexto dos sonhos, que viriam 7 anos de fartura, mas em seguida viriam 7 anos de escassez. Então Faraó tira José da cadeia, coloca ele no trono. José, você vai administrar. Meu irmão, e aqui que eu quero chegar. Nós vimos aqui de forma muito resumida a trajetória de José. E a gente gosta de falar da história de José, mas dando uma ênfase no desfecho. Nós esquecemos do processo, nós esquecemos do homem obediente, nós esquecemos do homem que se manteve íntegro, nós esquecemos do homem que serviu com excelência, nós esquecemos do homem que não abriu mão de dar crédito a Deus em tudo aquilo que acontecia sobre a vida dele. E aqui está o segredo, o processo necessário para ter uma vida segura debaixo da mão potente do Senhor. É preciso passar processos, é preciso viver cada processo que o Senhor permite que a gente viva. Mas nós, na nossa leitura curta, no nosso imediatismo, nós queremos pegar atalhos, nós queremos antecipar algumas fases. Quando aquele povo sai do Egito, depois da história de José, vai surgir a história de Moisés, o povo cativo, escravizado naquela nação. Deus tira aquele povo, e a Bíblia diz que Deus coloca eles no caminho mais longo e não no caminho mais curto, porque Deus sempre tem um processo para eu e você passarmos. Mas nós não queremos, nós evitamos, nós protelamos, nós resistimos, nós brigamos com Deus. Deus, eu não aceito isso na minha vida, é o diabo. E veja, muitas vezes nós estamos dando crédito ao diabo, enquanto que é Deus que está permitindo certas situações na nossa vida. Abre os olhos, porque muitas vezes nós estamos trazendo o diabo para dentro da nossa vida, enquanto que é Deus que está permitindo certas situações. José poderia muito bem ter dito: é o diabo, quando os irmãos dele o jogaram naquela cisterna e venderam ele depois para os mercadores. José poderia ter dito, quando a mulher do patrão assediou ele e inverteu a história, José poderia ter dito: é o diabo, eu repreendo Satanás, você está vencido na minha vida, eu nasci para ser vitorioso, eu nasci para ser vencedor. Amém? Sim, é uma verdade, mas há um processo para chegar na vitória. José, dentro daquela cadeia, poderia ter dito: eu repreendo Satanás da minha vida, eu nasci para ser um homem vitorioso. Glória a Deus, aleluia. Sim, é verdade, mas tem um processo de Deus em curso, que eu e você não temos a capacidade de mudar, por mais que queiramos. Deus não mudou, Deus não muda, porque eu e você mudamos. Deus não muda porque nós não conseguimos vê-lo no meio das lutas, das circunstâncias adversas. Ele continua o mesmo. Quem precisa mudar somos eu e você. Os nossos olhos precisam ser abertos, o nosso coração precisa estar preparado para aquilo que Ele permite que a nossa vida experimente, o caminho que a gente vai percorrer. Quando Deus criou o Éden, criou um jardim perfeito, um ambiente perfeito. Éden, repetindo, significa lugar de delícias, lugar de prazer. Deus coloca o homem num lugar perfeito. Adão, Eva estavam num lugar perfeito. Era perfeito porque a presença dele estava lá. Mas a serpente entra em cena, e a serpente começa a puxar assunto com a Eva. Gênesis 3, versículo 1 até o 9. A serpente começa a puxar assunto: mulher, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim?
E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Essa pergunta de Deus, ela expressa algo terrível. Adão, Eva, aonde é que você foi parar? Onde é que vocês foram parar? A mesma pergunta que Deus faz para Elias naquela caverna, quando ele está fugindo de Jezabel: Elias, o que você está fazendo aqui? Essa pergunta ela expressa assim, ela expressa uma resposta ao mesmo tempo. Não é para você estar aqui, Elias. Adão, Eva, não eram para vocês estarem na condição ou no lugar em que vocês estão. Ou seja, vocês saíram do lugar que eu estabeleci, não lugar geográfico, mas debaixo da mão do Todo-Poderoso, do Onipotente, do esconderijo do Altíssimo, aquele que traz o descanso verdadeiro. Adão, Eva, o que vocês estão fazendo? É preciso entender a dinâmica desse. Eu quero chamar o pessoal do louvor já para estar aqui. É preciso entender a dinâmica dessa conversa entre a serpente e primeiro a mulher aqui, né? E com a Eva. Veja que o diabo, Satanás, ele vem tentando relativizar. O diabo vem tentando descredibilizar. Não, mas não é tudo isso. Não é bem assim. Irmãos, no versículo 8: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. É preciso entender que o Éden era um lugar de prazer ou de delícias, porque Deus estava ali. Se Deus estava ali, aquele lugar, como eu disse, era perfeito. Por que ele era perfeito? Porque ele era um lugar pleno. Adão, Eva tinham tudo o que eles precisavam. Tudo, pleno, perfeito, não faltava nada. Eles tinham a alegria verdadeira, a paz verdadeira, a provisão necessária, a segurança. A segurança não, né, você está pensando em violência, quem que ia entrar, quem que ia assaltar o jardim do Éden? A segurança da presença. Pastor, mas segurança da presença, mas foi tão fácil. Foi só uma conversa, uma conversa foi suficiente para essa segurança ser abalada. Deus falhou? Não, Deus não falhou. Deus só estava estabelecendo um critério sobre o qual
o relacionamento entre ele e o homem deveria acontecer. Deus cria o Éden. Deus não coloca uma cerca em volta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não faz um fosso, não coloca uma ilha no meio de um lago cheio de jacaré, com cerca elétrica, cheio de armadilha, para o homem evitar de trilhar aquele caminho. Porque se ele fizesse isso, ele estaria duelando com o próprio caráter. Deus, ele cria um ambiente no meio das outras árvores, ele planta uma e diz: ó, dessa aqui você nem toca nela, não encosta nela, que dirá comer do fruto dela. Mas havia uma liberdade de escolha, um poder de decisão, que eu e você ainda temos à nossa disposição hoje. O fato é que Adão e Eva, eles decidiram dar ouvidos não ao Senhor, mas à serpente. E o que a serpente falou? Olha, então eu disse, Deus, ele vinha na viração do dia. Deus estabeleceu um ambiente para se relacionar com um homem. Aqui nós já podemos subentender que havia um processo em curso. Por que processo? Porque você não conhece Deus num dia, numa semana, num mês, num ano, numa vida, numa eternidade. Você não conhece tudo de Deus num culto, num encontro. Então Deus, ele cria um processo, uma rotina, para que o homem pudesse conhecê-lo dia após dia, mais e mais e mais. Aí a serpente entra em cena e fala assim: escuta, foi isso que Deus falou? Não, vocês não vão morrer, mas o dia que vocês comerem, aí o versículo versículo 6 revela a intenção do homem, da mulher, no caso a Eva aqui. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Preste atenção. A grande proposta de Satanás naquele dia era oferecer de uma forma rápida e imediata o que Deus estava propondo através de um processo. Por que nós perdemos a segurança da presença? É porque nós saímos do processo. José viveu dias difíceis, mas não dias vulneráveis. José não saiu do processo, e porque ele não saiu do processo, ele viveu cada dia conforme Deus havia planejado. Meu irmão, não saia do processo, não dê ouvidos à serpente, porque a serpente, Satanás, continua com a mesma proposta. Ei, não, vai no culto domingo só, tá bom. Lá você vai ter uma experiência rápida, imediata. Você vai chorar, você vai se derramar, e tá bom. Que processo que é? Esquece esse negócio de processo. O diabo continua com a mesma proposta: facilitar, oferecer atalhos, caminhos curtos, imediatistas. A igreja da dopamina. Sabe o que é a dopamina? É o hormônio do prazer, aquilo que traz a saciedade para o ser humano. Nós precisamos fugir disso. A dopamina atua no sistema de recompensa do nosso cérebro, e muitas pessoas estão indo para Deus para ter uma injeção de ânimo numa noite de um domingo à noite apenas.
Enquanto que Deus está nos chamando para um processo contínuo, constante, eterno, não vai terminar aqui, vai avançar por toda a eternidade. Mas nós só queremos chorar num culto de domingo. Eu só quero me emocionar. Eu vou na igreja domingo porque faz tempo que eu não vou lá, eu preciso de alguma coisa, ok, muito bem-vindo, mas eu preciso dizer para você, não pode parar aqui, precisa se estender além disso tudo. Há uma vida em Deus a ser experimentada, desbravada, alcançada, vivida. Não pare, não desista, não negocie a sua integridade, a sua fidelidade, a sua aliança com o Senhor, porque se nós não abrirmos mão daquilo que Ele tem reservado para nós durante o processo, nós também vamos alcançar o que Ele tem reservado no final da caminhada. Não para. Nós queremos o lugar seguro da presença do Senhor. Ok, se você quer esse lugar seguro, viva o processo que Ele está permitindo você passar. Às vezes não será o diabo, às vezes é Deus mesmo. É Deus mesmo. Eu queria pedir para a mídia colocar aqui o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo, guarde isso, mesmo que eu ande por um vale de densas trevas ou pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu quero convidar você a ficar de pé. O diabo ainda está falando a mesma coisa que ele falou para Eva: coma a fruta, coma a fruta, experimenta o sabor. O resultado será rápido, o resultado será imediato. E realmente foi. A desgraça se estabeleceu sobre a humanidade em fração de segundos. Entenda algo: apesar de parecer tentador e sedutor a proposta que Satanás tem sempre para mim e para você, só traz desgraça, destruição, porque ela nos tira do processo, ela nos tira do caminho, nos tira da segurança. Quando o pecado entra naquele lugar, se tornou impossível Deus permanecer se relacionando com o homem. Ele expulsa. Isso deve ter sido tão terrível. Deus cria aquele lugar, Deus cria a obra-prima de Deus, está ali naquele lugar, e Ele vai lá, Ele tem que expulsar o homem daquele lugar que Ele tanto planejou. Coloca 2 anjos guardando a entrada. Não negocia. Não negocia. Nós não podemos negociar aquilo que o Senhor deseja fazer em nós. Entenda algo: aquilo que Ele está fazendo na minha vida é diferente daquilo que Ele está fazendo na sua vida. Não tem problema maior, não tem problema menor. Tem a experiência de cada um com o Senhor.
Então não desperdiça isso, porque Deus, Ele deseja forjar algo em mim e em você, e se Ele está fazendo isso em nós, glória a Deus. O pior seria se Ele tivesse desistido de cada um de nós, mas Ele não desistiu. Ele não desistiu. Eu sei que eu e você vivemos a nossa vida em busca de um lugar seguro, e esse lugar só existe debaixo a sombra do Onipotente. Não existe outro lugar. Amém? Não há nada, nada melhor, não há nada. Diga para o Senhor: nada melhor que meu Deus, não há nada. Aleluia. Levante a sua voz nesse lugar e declare: não há nada melhor que meu Deus. Mais uma vez: não há nada. Aleluia, Senhor. Aleluia. Não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor, não há nada. Aleluia. Nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz as cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer. Não há nada melhor, não há nada melhor, nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Aleluia. Talvez você esteja vivendo dias difíceis, dias de lutas em qualquer área da sua vida. É preciso entender algo: se você entregou a sua vida para Jesus um dia, não há motivos para você duvidar de que Ele não continue sendo o Senhor dela. O que nos resta, o que nos falta muitas vezes, é que o nosso nível de confiança nele se esvaiu ou se esvai, porque a vida ficou difícil, a luta ficou grande. Mas é preciso, nesses dias de extrema luta e dor, voltar os nossos olhos para Ele, como Asaf fez. Quanto mais, Asaf escreveu, quanto mais eu tentava entender, mais confuso eu ficava. Até que eu entrei no santuário do Senhor e eu pude entender. A única forma de entender, a única forma de encontrar direção, luz nos dias sombrios, é estar no santuário do Senhor, na presença de Deus, não negociando. Não importa onde você estiver, meu irmão, não importa quais são as pessoas que estão ferindo você, machucando você, ofendendo você.
Não interessa a palavra que está sendo liberada sobre a sua vida, o lugar aonde você foi parar. Você só não pode perder o santuário do Senhor, a presença do Senhor. Porque um dia, alguém vai chamar você, como alguém chamou José. E naquele dia, aqueles 13 anos de luta terminaram. Aquela luta terminou naquele dia que José foi chamado à presença do faraó. 13 anos. Eu não sei quantos anos vai durar a sua luta, a minha luta. O fato é que um dia o Senhor vai chamar você, o Senhor vai me chamar e vai dizer: hoje terminou. Porque você permaneceu, você cumpriu cada uma das etapas que eu planejei para a sua vida. Então hoje terminou. Hoje eu levanto você. Hoje eu tiro você do cárcere e eu coloco você num lugar de autoridade. Hoje eu vou exaltar você. Nós falamos sobre isso aqui recente. Hoje eu vou exaltar você. Deus, Ele exalta os seus filhos, mas é no tempo dEle, é do jeito dEle, é da forma dEle. Fecha os teus olhos. Eu quero orar por você. Eu não sei se você, no meio da sua luta, você está desanimado, se você está vivendo um dia após o outro, se você tem vivido dias de incerteza, de angústia, dias inseguros, de extrema instabilidade, você precisa voltar os seus olhos para o Senhor nesta noite. Você precisa se reconectar com a palavra de Deus sobre a sua vida. Se você nunca teve uma, é hora de você encontrar ela hoje, ou de você caminhar em direção a ela a partir de hoje. Se você tinha desistido de Deus, de que Deus tinha alguma coisa para você, que Deus ia usar você, Deus está chamando você de volta. Deus está reconectando você com a palavra dEle, com a vontade dEle, com o propósito dEle. Ele está dizendo para você que, ei, os seus dias difíceis não quer dizer que eu esqueci de você, não quer dizer que eu terminei com você, eu não acabei ainda. Só termina quando acaba. É isso mesmo. Só termina quando Deus disser que terminou. Não é você, não é quando você acha, não é quando eu acho, não é quando eu desisto. Não terminou. Se Deus ainda tem alguma coisa para fazer, por falar, por realizar, então ainda não terminou. Não chegou a hora. Não chegou a hora de sentar no trono ainda lá, como José sentou no trono do Egito. Não antecipe. Não queira antecipar, pegar atalho. Deixa Deus agir na sua vida com liberdade. Então hoje é o dia, é a noite de você dizer para o Senhor: Senhor, eu não consigo ver, eu não consigo entender, mas eu quero descansar à sombra do Deus onipotente. Deus, faça a tua vontade conforme a sua direção, conforme o seu propósito. Eu não quero atrapalhar. Um dia eu fiz essa oração: Senhor, eu não sei o que eu tenho que fazer, mas eu não quero te atrapalhar, Senhor. Meu irmão, esse tipo de oração abre as janelas do céu sobre a nossa vida. Eu vivi dias intensos depois que eu fiz essa oração. Eu vivi dias de luta extrema depois que eu fiz essa oração. Mas eu também vi Deus agindo na minha vida, na minha casa, no meu casamento, na minha família, no meu ministério. Você precisa fazer essa mesma oração. Feche teus olhos. Antes de orar com você, eu queria que você fizesse essa oração. O seu vizinho não precisa ouvir essa oração, Deus precisa ouvir. Então eu dou alguns segundos para você fazer uma oração agora ao Senhor. Entrega o que precisa ser entregue. Se reconecte, reposicione. Deus, eu estou de volta. Eu estou entregando o controle da minha vida de novo nas tuas mãos. Eu sei que assim como o Senhor fez em José, o Senhor vai fazer na minha vida também. Com José demorou 13 anos. Comigo, demore o tempo que for necessário. Eu não abro mão, eu não negocio o meu lugar e a minha convicção. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor.